Saudações! Meu nome não vem ao caso, mas vocês podem me chamar de um irmão. E venho aqui dar testemunho da minha participação, juntamente com minha esposa, no programa de exílio espiritual do planeta Terra. Tal programa foi previsto por diversas religiões, filosofias e até profetas ao longo dos últimos milênios. E ele estabelece que, em algum momento, a população encarnada e desencarnada do planeta Terra passaria por uma separação, a separação do joio e do trigo. Nesta separação, aqueles que não atingiram um determinado nível de maturidade espiritual em termos de respeito ao próximo seriam enviados, exilados para um outro orbe mais atrasado. Neste novo orbe, os exilados teriam a oportunidade de rever as lições de fraternidade e amor ao próximo que não conseguiram aprender na Terra. E ainda ajudariam no desenvolvimento do novo planeta e dos seus habitantes. Já o planeta Terra, ao se ver livre de uma significativa quantidade de espíritos egoístas, rebeldes e perversos, evoluiria para uma fase mais avançada e próspera, onde o respeito ao próximo e a fraternidade passariam a ser a ordem. Este programa vem sendo executado já há algum tempo e envolve um número incontável de espíritos encarnados e desencarnados, sendo que há aproximadamente 10 meses, eu e minha esposa também estamos participando do mesmo. E quando falamos de um programa tão importante, parece óbvio que somente espíritos de elevada ordem e hierarquia serão envolvidos em tal missão, não é mesmo? Pois bem, aqui já aparece a primeira de várias surpresas deste trabalho. Sim, tenho absoluta confiança que espíritos de elevada ordem planejam, controlam e comandam este trabalho. Mas também tenho certeza que a execução no chão de fábrica das atividades relacionadas à missão envolve trabalhos simples que não demandam habilidades de espíritos de luz. Fazendo uma comparação superficial, podemos dizer que numa empresa construtora, por exemplo, as atividades de carpintaria, concretagem e pintura não são normalmente executadas pela diretoria da empresa, nem muito menos pelo seu presidente. E é isso que eu e minha esposa somos neste trabalho: pedreiros, carpinteiros ou até mesmo serventes. Aliás, devido às características bélicas da nossa missão, acredito que podemos também dizer que somos soldados rasos. E aqui já aparece mais uma surpresa. Ao contrário do que muitos pensam, sim, há uma guerra. E uma guerra dura, onde muitos sofreram e estão sofrendo. Muitos já foram ou serão exilados. O interessante é que esta guerra só existe do lado ignorante, egoísta e consequentemente exilado,
que luta justamente contra o exílio. Já do lado dos espíritos comandantes do planeta Terra, não existe guerra nenhuma, apenas um trabalho de mudança que é executado por eles com serenidade e segurança. Em outras palavras, os espíritos comandantes do processo de transição do planeta Terra têm total domínio e controle de todos os processos relacionados à tal transição e, por isso, não estão nem nunca estiveram em nenhuma guerra. Mas, se não existe guerra do lado do comando do planeta Terra, por que eu disse que meu trabalho tem características bélicas? Simplesmente porque não somos espíritos elevados e, por isso, sofremos ao executar trabalhos junto a espíritos egoístas, ignorantes e cruéis que estão, sim, em guerra contra a transição e, consequentemente, contra nós. Não quero entrar em detalhes quanto a isso agora, mas só para dar uma ideia. Já há alguns meses, nem eu nem minha esposa temos família ou amigos na Terra. E eles não morreram, estão todos vivos. Mas os duros e constantes ataques das sombras às nossas fraquezas fez com que as relações se fragilizassem dia a dia até o inevitável rompimento. Da mesma forma, nossa saúde já não é mais a mesma. E, apesar de continuarmos juntos e unidos, foram diversos os momentos em que estivemos muito próximos de uma separação. Aliás, se isso ocorresse para mim, já seria a segunda separação nesta existência. E estas são só algumas das perdas que sofremos ao longo dos combates. Enfim, posso dizer que nesta guerra perdemos quase tudo na Terra. Só o mais importante sobreviveu, que é nossa vida, o casal unido e a confiança em Deus. Mas, antes que alguém se assuste com estas informações, saibam que nem tudo são perdas. É muito importante ressaltar que este trabalho nos proporciona significativos ganhos espirituais relacionados ao resgate de dívidas espirituais milenares. Ou seja, não estamos passando por isso injustamente, não somos vítimas. Somos espíritos profundamente devedores da lei divina diante de uma oportunidade única de fazer o resgate de uma parcela significativa de nossos débitos espirituais. Ou seja, está tudo certo. E como é, na prática, a nossa participação no programa de exílio do planeta Terra? O trabalho envolve algumas atividades, sendo que a principal é o trabalho mediúnico realizado diversas vezes ao longo do dia em casa. Neste trabalho, espíritos normalmente revoltados se manifestam por meio da minha esposa, que obviamente é médium, e eu exerço a função de doutrinar estes espíritos. Vale dizer que em muitas ocasiões, se não todas, a doutrinação também é mediúnica, já que sempre me pego pensando e falando coisas que eu não teria capacidade de pensar e muito menos de falar em condições normais. Claro que algumas religiões desaprovam completamente trabalhos mediúnicos realizados em casa e também trabalhos mediúnicos realizados sem o suporte de uma religião
e sem o suporte de outros médiuns. E apesar do nosso trabalho não estar ligado diretamente a nenhuma religião, concordo plenamente com este pensamento. Por isso, desencorajo veementemente qualquer um que considere a possibilidade de realizar semelhante trabalho. Inclusive, reforço que se trata de um trabalho perigoso e as consequências podem ser muito tristes. Sendo bem específico, saiba que a partir do momento que alguém se envolve com este tipo de trabalho fora de uma religião ou fora de uma equipe séria, a pessoa está colocando sua vida e a vida da sua família em risco. Estou falando de risco de morte. Vocês estão alertados. Mas não é estranho eu fazer um alerta e ao mesmo tempo agir contrário ao meu próprio alerta? Concordo que num primeiro momento é sim estranho. Infelizmente, esta não é a melhor oportunidade para entrarmos em detalhes sobre as razões de eu agir assim. Neste momento, basta que vocês saibam que quando começamos este trabalho, tudo na Terra já estava perdido para nós. Quando percebemos que éramos alvo prioritário das sombras, sabíamos que não existia templo, igreja ou casa religiosa em condições de nos dar suporte 24 horas por dia para lidarmos com o nível de assédio espiritual que estávamos sofrendo. E aqui é muito importante que vocês se conscientizem que não decidimos nem fizemos nada sozinhos. O apoio espiritual superior sempre foi decisivo. Aliás, tenho absoluta certeza que este apoio é o principal motivo de conseguirmos chegar até aqui. Mas vamos agora à parte mais importante deste relato. Quais são as características que diferenciam um espírito exilado de um regenerado? Um instante. Por que esta pergunta é a mais importante? Simples. O exílio, meus irmãos, continua ocorrendo, inclusive para os encarnados. E aquele que não cumprir os requisitos mínimos, encarnado ou desencarnado, será exilado. Por isso, as informações aqui contidas podem ser essenciais para salvar não só desencarnados, mas também encarnados do exílio. Isto, é claro, se eles quiserem. Então vamos lá. Basicamente, os exilados são completamente egoístas. Eles só conseguem ver a si mesmos e ninguém mais. Eles estão sempre se sentindo injustiçados, traídos, enganados e abandonados. Por isso, estão sempre buscando vingança, poder e guerra. Estão sempre em ódio, inveja e maledicência. Não conseguem perceber que tudo que eles sofrem são consequências dos sofrimentos que eles mesmos causaram anteriormente ao próximo. Não conseguem olhar em volta e ver que a Terra é um tipo de hospital espiritual povoado por espíritos moralmente doentes que, para se curar, precisam passar por um tratamento à base de provas e expiações. Não conseguem ver que somos um povo tão rebelde e perverso que somente o sofrimento pode nos curar. Já os regenerados são aqueles que não aguentam mais dar murro
na ponta de faca que se chama lei de causa e efeito, os regenerados cansaram de brigar, de lutar por poder, de invejar, de odiar e de se vingar. E cansaram porque reconheceram que não são santos e que tudo o que aconteceu e acontece com eles é consequência de suas atitudes. Por isso, querem reformar estas atitudes para não mais fazer o próximo sofrer e, consequentemente, também não mais sofrer. As palavras ou nomes que ajudam muito neste processo são autoconhecimento, consciência, verdade, reflexão, estudo, fé e, o mais importante, Jesus Cristo. Bom, este é um tema muito rico que pode ser mais explorado numa próxima oportunidade. Por hoje, já temos informações suficientes. Chegamos assim ao fim. Finalizo então, deixando um forte e fraterno abraço a todos, desejando a todos paz, saúde e prosperidade sempre.